Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Hoje, de forma prática, rápida e objetiva, eu vou trazer para você quais são as principais ações de gestão de risco que hoje você pode fazer no seu serviço de saúde, se você ainda não tem uma cultura de segurança muito bem implementada, se o núcleo de segurança do paciente ainda não está bem instituído. Então, se você seguir essas três ações que eu vou trazer para você, você já vai conseguir, de fato, dar um bom andamento na gestão de risco dos seus serviços de saúde. Primeiro, olhar para as metas de segurança do paciente. Então, o que você vai precisar olhar para as metas de segurança do paciente? Você vai verificar se as metas estão bem implementadas, lembrando que o processo de implementação de qualquer processo, ele segue essas etapas. Primeiro, a formação de um time para discutir aquele tema. Segundo, a elaboração de um documento com as diretrizes do tema que está sendo trabalhado, para que a rotina de fato seja documentada. Terceiro, um processo de capacitação da equipe para que a equipe possa, de fato, entender como é que aquele processo será executado, a partir de qual data, inclusive. E esse processo de capacitação não adianta ser somente uma conversa de 5 minutos dizendo que o processo ele vai ser iniciado em determinado dia, ele vai ser feito dentro daquela rotina. Precisa ter um pouco mais de critério para trabalhar a capacitação dos profissionais que vão realizar uma nova rotina, principalmente se essa rotina ela for sistêmica. Depois, então, dessa capacitação, quando a rotina ela começa a ser realizada, é importante que ou o núcleo de segurança do paciente ou uma área específica do serviço de saúde possa monitorar, então possa criar estratégias, seja indicadores, seja auditoria observacional, para monitorar, então, o processo de implementação dessa nova rotina, dessa prática ou desse processo. Depois, então, que monitorou por um determinado período esse processo, é importante que o serviço de saúde, então, avalie o resultado desse desempenho. Se o resultado for positivo, esse processo, então, ele pode ser considerado como um processo implementado e a gente pode, inclusive, divulgar ele para o serviço de saúde como um todo, transformando ele num processo sistêmico. Então, por exemplo, se você fez o teste, então, numa única área específica, depois que esse teste foi realizado e que esse processo foi monitorado e o desempenho dele foi satisfatório, dá então para a gente implementar esse processo em todas as áreas que vão trabalhar esse tema ou esse foco, tá? Concluindo, então, essas etapas, a gente já conseguiu implementar o processo. Então, não adianta só achar que o documento está descrito, que as equipes foram treinadas, que o processo está implementado. Precisa passar por todas essas etapas, tá? Então, depois que a gente avaliou, então, o processo de implementação, as metas estão implementadas, a gente vai verificar, então, quais são as metas no decorrer de um determinado período que não tem um bom desempenho, um desempenho tão satisfatório. Então, em cima dessas metas, é que você pode estabelecer ações específicas, porque você já vai estar trabalhando, então, a gestão de risco no seu serviço de saúde. E quando a gente fala, então, de estabelecer essas ações para quando essas metas elas não têm um bom desempenho, a gente também está falando de implementação de barreiras de segurança. Então, por exemplo, quando a gente olha para um protocolo de quedas, quando o protocolo ele, de fato não está sendo seguido, ou existem um número grande de pacientes caindo no meu serviço de saúde, significa que aquela barreira que foi instituída, aquele processo que foi desenhado daquele modelo, ele não está trazendo melhoria para o meu processo, ele não está sendo uma barreira efetiva de segurança, porque ele não está impedindo que os pacientes caiam. Então é o momento da gente pegar esse protocolo, analisar então todas essas quedas, analisar as causas, identificar quais são as oportunidades para modificar esse então protocolo e aí treinar a equipe novamente e monitorar para saber se houve então uma melhora em comparação ao protocolo anterior, tá? Foi só um exemplo para você entender como você garante, então, que esse processo está sendo monitorado e que a gente consegue, através desse monitoramento, entender se existe aí uma barreira de segurança efetiva, se a gente vai precisar planejar novas ações para melhorar, então, a segurança do paciente em relação a determinado tema. Outro ponto que você pode considerar quando a gente fala em ações para gestão de risco nos serviços de saúde é a elaboração do plano de segurança do paciente. Só que esse plano de segurança do paciente, ele não pode ser um plano de segurança que não atenda às necessidades, o momento, a complexidade do serviço de saúde. Às vezes, a gente pega como forma de benchmark, inclusive, não que isso não seja bom fazer benchmark, pelo contrário. Mas às vezes a gente faz benchmark com outro serviço de saúde ou com outros profissionais que vêm trazer a sua expertise para poder ensinar aquele serviço de saúde a fazer um determinado processo, e a gente olha e fala, nossa, essa ação é interessante, então eu vou implementar. Mas a gente não avalia o contexto do serviço de saúde, a gente não consegue entender de fato
fato qual que é a necessidade do serviço de saúde. E a gente implementa uma coisa que não é o momento do serviço de saúde ainda implementar aquilo, porque ele não tem ainda uma base sólida. Então é muito importante para que você possa então construir o plano de segurança do paciente do seu serviço de saúde, você levar em consideração o contexto, as necessidades do seu serviço e a partir daí você ir evoluindo com o passar então da maturidade do seu serviço de saúde. E o terceiro tema que eu quero compartilhar com você hoje, para que você possa então entender como uma ação de gestão de risco no seu serviço de saúde, é estruturar um processo de capacitação dos profissionais. Fabiana, como é que eu estruturo então um processo de capacitação profissional com foco na segurança do paciente? Você vai olhar então para as necessidades dos profissionais aí que estão assistindo o paciente. Você pode olhar também para o processo de gestão de risco, processo de gestão de notificação, melhor dizendo, olhando então para a ferramenta de notificação, estimulando então a adesão dos profissionais a esta ferramenta. Você pode olhar também para a liderança ou para os profissionais que realizam análise de incidentes em parceria com o núcleo de segurança do paciente. Então, insira nesse cronograma de treinamento ou capacitação as ferramentas de análise, para que os profissionais que vão realizar a análise dos incidentes no seu serviço de saúde consigam, de fato, utilizar as melhores ferramentas para que eles possam chegar às causas, para que as ações sejam realizadas com foco a atingir as verdadeiras causas dos incidentes. Outro ponto também, então, além de falar da gestão das notificações, da ferramenta de notificação, dos estímulos e dos métodos de análise, você pode também trazer outros pontos relacionados à cultura de segurança do paciente. Então, por exemplo, você pode desenhar aí um processo relacionado a uma cultura não punitiva, se o serviço de saúde necessitar. Então, o plano de capacitação e treinamento da equipe também precisa atender às necessidades do seu serviço de saúde, mas ele precisa acontecer para que você tenha demais ações para gerenciar os riscos dos seus serviços de saúde. Gostou dessa aula? Tem alguma coisa que você sentiu falta de ações para gerenciar os riscos do seu serviço de saúde, para serviço de saúde que ainda está começando a amadurecer a cultura de segurança? Tem alguma dúvida em relação à gestão de risco no serviço de saúde? Se tiver, coloque aqui que eu vou te responder, porque aqui você sabe, a segurança do paciente é na prática. Te vejo no próximo vídeo.